Olá, muito bom dia, são pontualmente 11 horas mais 31 minutos dessa segunda-feira gostosa, dia 1º de agosto do ano da graça de 2022. Está começando mais uma live do Lima, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pelo carinho, muito obrigado pela grande participação que eu tenho tido nas redes sociais e, é claro, sempre contando com o apoio de vocês, já que sem vocês, nada disso seria possível. Muito obrigado pelo carinho de todos, em todas as plataformas digitais as quais eu atuo. Muito bem recebido por todos vocês. E é uma via de mão dupla, né? Gosto muito de interagir também. E, evidentemente, hoje nós vamos falar a respeito do Campeonato Brasileiro da Série A e do que vem acontecendo, principalmente no mundo das arbitragens, que têm sido catastróficas, desastrosas e, acima de tudo, contundentes no que diz respeito a erros, muitos erros de arbitragem. E nós vamos privilegiar, é claro, os clubes paulistas, porque, como eu sou da capital de São Paulo, para quem não me conhece ou que está há pouco tempo comigo nas redes sociais, eu lido com os clubes diretamente da capital paulista e também com o Santos, que é do litoral do estado de São Paulo. Portanto, claro que a gente vai primando sempre pelos clubes os quais a gente está mais alinhado. Temos maior afinidade, né? Até mesmo porque já fui setorista de Portuguesa, fui setorista de São Paulo, do Palmeiras, do próprio Santos, da Portuguesa de Desportos. Há umas saudades que eu gosto demais da Lusa do Canindé, mas não sou daquele torcedor que veste a camisa da Portuguesa por vestir. Só veste a camisa de um grande clube quem verdadeiramente torce por ele e não se oportuniza dele. Tá dado o recado. Então, muito bom dia ao Marcelo Rossi, meu querido amigo Marcelo Rossi, Marcelo Bolha, amigo de muitos anos, tem mais de 45 anos que somos amigos. Nos deu um susto a semana passada aí, né? Deu uma acelerada no reloginho, no coração, mas está se cuidando, vai voltar às suas atividades normais a partir de quarta ou quinta-feira, retomar suas atividades, mas para isso precisa de ser mais parcimonioso, mais cauteloso, porque mexer com saúde, viu, Bolhar? Não é fácil, não. E é claro que nós não somos nem os menininhos, né? Ou aqueles pré-adolescentes ou adolescentes que outrora nós tínhamos muita saúde para ficar gozando de saúde, de brincadeiras e até certas extravagâncias que a juventude, é peculiar da juventude, né? E de nós, seres humanos, que passamos fases de nossas vidas, só que agora chega um determinado tempo das nossas vidas que nós temos que ser um pouco mais cautelosos. Tomara que você se recupere. Xará, tem algum goleiro e um zagueiro bom no São Paulo? Vamos conversar a respeito disso aí, viu, Bolha? Vamos falar sim a respeito de algumas coisas. E lembrando que para findar essa primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro da Série A, resta ainda uma partida a ser jogada entre Santos e Fluminense hoje, né? E o Santos Futebol Clube, evidentemente, precisa de um bom resultado, que é para tirar aquele estigma de um time que só veio na competição e está participando de algumas competições esse ano como mero coadjuvante. Não, o Santos Futebol Clube tem história. Hoje recebe o Fluminense, que vem muito bem na classificação, na tábua de classificação do campeonato. É um dos pontas da tabela. E às 20 horas no estádio Urbano Caldeira, a famosa, conhecida, velha e deliciosa Vila Belmiro, que tem tido alguns problemas ultimamente, né? Por ordem daquela invasão, vive uma expectativa enorme por conta daquela invasão na Copa do Brasil diante do Corinthians. Quase atingiram o goleiro Cássio, né? Um torcedor, na verdade foram
Foram 7 ou 9 torcedores que invadiram, apenas 5 identificados, que já passaram pela triagem lá no GCRIM, que foi entregue para que o árbitro compusesse a sua súmula, né? E na súmula, ele carregou demais aquela súmula e pode ter certeza que o Santos terá uma punição severa, mas ainda não foi batido o martelo, porque precisa de entrar no tribunal, no STJD, e depois, em segunda instância, no TJD, né? Depois no STJD, e assim as coisas vão caminhar, mas no mínimo, o Santos vai tomar uma multa ali, pecuniária altíssima, e também alguns 10 jogos de inatividade em seu campo, o que eu acho que é muito pouco. Mas nós vamos discutir isso agora, porque isso aí nós vamos deixar depois para mais tarde, quando vier essa punição, porque a punição, quando ela é vinda de uma maneira, nós que somos da imprensa, corroboramos muito para que o assunto se estenda demasiadamente, mas a fundo ninguém vai no âmago da questão ver o que está acontecendo. Lembrando que no sábado, olha só como esse campeonato de pontos corridos é interessante. Começou o retorno no sábado, com o Corinthians e o Palmeiras participando da rodada, né? E campeonato de ponto corrida é gostoso e muito peculiar no que diz respeito a quem sabe disputá-lo, porque veja bem, se no primeiro turno, dentro do Allianz Parque, na primeira rodada, o Palmeiras sofreu a derrota diante do Ceará por 3-2, eis que o time, dirigido pelo técnico português Abel Ferreira, depois daqui a pouquinho nós vamos conversar muito a respeito do Abel, vai ao Castelão e, pegando o perigoso Ceará, o vovô cearense, dentro do Castelão, o Palmeiras vence por 2-1, numa arbitragem polêmica, questionada, e que mais na frente nós vamos discutir. Eu quero falar muito rápido a respeito dos clubes e dos jogos que aconteceram, e do Santos não tem que falar, que vai acontecer a partida ainda essa noite às 20 horas na Vila Belmiro, mas a participação do time do Santos independe do que eu vou falar, e do Fluminense, a respeito do que aconteceu nessa rodada. Então, foram jogos de pouquíssimos gols, poucas emoções, mas uma intensidade muito grande, porque se aproxima aí uma semana, essa semana é uma semana de muito futebol, e futebol onde a Libertadores de América vai tomar conta dos noticiários, os noticiários serão preenchidos, e coincidentemente, quando você tem assim uma rodada cheia de jogos interessantes, alguns assuntos pertinentes e importantes ficam para trás. E é aí que eu não quero deixar passar batido, porque é uma coisa que vem causando muito transtorno para muitos de nós. Gostamos, vivemos e comentamos futebol desde sempre, né? Então nós vamos questionar muito a respeito da arbitragem. Então o Palmeiras teve um jogo polêmico, mas dentro do seu objetivo maior, que era tomar aqueles 3 pontos que houvera perdido aqui na capital paulista, o Palmeiras foi lá e fez o seu papel, e jogo de 3 pontos, nos chamados turno e retorno, onde são 6 pontos. Eu vou entrar no outro jogo daqui a pouquinho para vocês terem uma ideia como é grande e importante esse assunto de campeonato de ponto corrido, que muita gente torce o nariz para campeonato de ponto corrido, mas eu entendo como sendo um campeonato, né? O Sidney Roberto, grande abraço, Sidney, está sempre acompanhando as postagens do Marcelo Lima, obrigado pelo carinho, uma boa semana para todos vocês. E o campeonato de ponto corrido ele é gostoso, e ele muito bem jogado, ele acaba sendo um dos mais, se não a maneira mais justa
de se chegar ao final, ao longo de uma competição desgastante, tão grande como é o Campeonato Brasileiro, a somatória de pontos, e o Palmeiras, que houvera perdido os 3 pontos aqui, recuperou os 3 pontos lá. No famoso pau que dá em Chico, bate em Francisco, o vovô vem aqui e ganhou de 3-2, o Palmeiras foi lá ganhando de 3-1, não se fala mais nisso. E suposto, à noite tivemos um jogo interessante na Arena Neoquímica em Itaquera, onde o Corinthians recebeu o Botafogo. No primeiro turno houvera estreado na competição, na primeira rodada, foi diante do Botafogo, jogando no Newton Santos, lá no Rio de Janeiro, e o Corinthians meteu 3-1 na ocasião, na abertura do Campeonato Brasileiro, e sem chance nenhuma para o Botafogo, ganhou mais 3 pontos, ou seja, 6 pontos em cima de um adversário, que não interessa se ele está brigando ou não na parte de cima da tabela, mas o Corinthians, a exemplo de todo time que joga em casa, tem que fazer o seu resultado. E foi o que aconteceu com o Corinthians. Curtinés, Marcelo, meu caro, passando para um grande abraço e desejo um ótimo agosto para todos vocês. Obrigado, viu, Curti? Grande abraço a você também, seja bem-vindo à Live do Lima. Em um mês de agosto aí. Aliás, dizem que no mês de agosto, que é o mês do cachorro louco, eu não acredito nisso, né? Mas na minha época de infância, tinha pessoas que punham até prego enferrujado dentro do bolso. Até hoje o significado, sincera, franca e honestamente, eu não sei para que é, né? Mas dizem que afastava o cachorro louco, né? O cachorro ficava babando em cima. E falando um pouco mais a respeito de Corinthians e Botafogo, que o Corinthians venceu com um gol do Gustavo Silva, também tido e visto, conhecido como Gustavo Mosquito, que começou bem a temporada e depois foi deixado como peça de reposição e depois teve contusões. E eu ponho esse rapaz como sendo um grande jogador do Corinthians, é um atacante vigoroso, uma força física enorme. Ele fez um bonito gol. E ainda que o Cássio tenha tido grandes intervenções durante a partida, o Cássio, que completou 603 jogos vestindo a camisa de titular do Corinthians, ultrapassou o goleiro Ronaldo Giovanelli, recebeu todas as homenagens, fez outra vez uma grande performance e ajudou o Corinthians a conquistar os 3 pontos. E diante de mais de 42 mil pessoas, que aliás a torcida do Corinthians ela tem tido uma excelente média de público, né, de participação direta, vai ser de fundamental importância no próximo jogo diante do Flamengo, amanhã, mas seja uma outra história, não quero me ater a esse detalhe. Mas o Corinthians ganhou os 3 pontos, não deixou o Palmeiras fugir acima da tabela, manteve aquela distância de 4 pontos entre primeiro e segundo colocado, em o Fluminense batendo o Santos hoje, que vai jogar na Vila Belmiro. O Fluminense pode chegar a 37, encostar um ponto atrás do Corinthians e a disputa vai ficar mais acirrada. Para ele, Corinthians, seria uma boa um empate ou até uma derrota do Fluminense, já que o Santos está indo na tabela. Se o Santos ganhar, vai a 29, tem 26, né? Ultrapassa inclusive o Bragantino na tábua de classificação. Mas esse campeonato de ponto corrido, você tem que fazer sua obrigação em casa. Não interessa se está jogando bem ou mal. Você faça os 3 pontos em casa. E se você, porventura, tiver conquistado no jogo do primeiro turno um triunfo na casa do adversário, você já praticamente não, você elimina aqueles 6 pontos de forma direta. Você ganha. E na somatória dos pontos isso será muito importante lá na frente. Ontem à tarde eu assisti ao jogo do São Paulo e Atlético Paranaense na Arena da Baixada. E foi um jogo que no primeiro tempo deu um sono. Aliás, o São Paulo vem jogando um futebol modorrento. O São Paulo vem jogando um futebol que é de se estranhar. Ainda que eu
possa pensar que ele não esteja tão ruim em alguns jogos, mas ele não se firma. Eu não consigo... O que me veio à cabeça ontem assistindo o jogo do São Paulo é que o Rogério Ceni e alguns jogadores, ou o elenco todo, ou a diretoria, ou todos juntos, eles têm que sentar à mesa e decidir. Nós queremos ganhar a Copa do Brasil. Nós queremos ganhar a Sul-Americana. E abdicar do Campeonato Brasileiro. Porque se o elenco do São Paulo, que está muito combalido, clinicamente falando, com o departamento médico cheio de jogadores, e aliás tem acontecido coisas dentro do departamento médico de São Paulo, que tem suscitado algumas dúvidas quanto ao sempre boa conduta, né? Ilibada, não do Dr. Sanches, pelo amor de Deus. Eu inclusive conheço o Dr. Sanches, José Sanches é um excelente profissional, mas de exemplo que tinha no passado com o Refis, o São Paulo tem deixado muito a desejar, e uma coisa me deixou muito preocupado no que diz respeito à contusão do goleiro Jandrei. Se é uma contusão tida e vista como simples, nenhuma contusão você pode tirar como uma contusão simples. Que contusão é contusão. Se te tira da partida, é porque você clinicamente não está legal, fisicamente você não está apto para aquela partida ou para futuras partidas. Agora, o que aconteceu foi de deixar assim atônito a todos nós. Lucas Oliveira, bom dia, seja bem-vindo. Porque houve uma fratura na terceira vértebra. Isso é muito importante. Isso é muito preocupante. Isso é demais preocupante. Para que deixassem ele depois treinando, e goleiro treina de uma forma tão intensa, no qual o físico é exigido de uma forma assim, descomunal. Quem vê um treino de goleiro, porque muitas pessoas não sabem como treinam os goleiros, e vê aquele aquecimento no campo, é diferente o aquecimento no campo de treinamento, na acepção da palavra. O treinamento do goleiro exige demais do físico. O físico do goleiro ele tem que estar em dia 100%. E quando termina uma carreira de atleta futebolista desta posição de goleiro, o cara sai simplesmente arrebentado para sua aposentadoria. Inúmeras fraturas, operações, deslocamentos, dores intensas, vive à base de analgésicos, vive à base de infiltrações, vive à base de remédios, e assim é a vida do goleiro. Agora, uma fratura, ela já é preocupante na vértebra, mais ainda porque ela pode alejar o cara. Ela pode inutilizar os movimentos de um ser humano. E hoje, com a avançada medicina esportiva que nós temos, jamais poderíamos ver ou até discutir esse tipo de assunto para um clube grande, da magnitude que tem o São Paulo Futebol Clube. A entidade São Paulo Futebol Clube é muito respeitada no mundo, e ela já foi excelência no que diz respeito ao Refis. Era tido e visto como exemplo. Bom dia a todos que estão entrando. Francisco Alcântara, seja bem-vindo. E essa fratura impossibilitou não só o Jandrei de atuar, como o tirou por boa parte das competições que o São Paulo está inserido no contexto, envolvido. E o que é pior, o São Paulo jogou contra o tempo para fazer a contratação imediata de um goleiro experiente, ou um goleiro que fosse tido e visto como muito bom para suprir as suas necessidades, e foi em busca, porque o Thiago Couto já estava, apesar de ter tido no último jogo do São Paulo uma atuação na qual ele fez uma besteira e acabou consertando, entre aspas, que era a defesa de um pênalti. Ontem aconteceu a mesmíssima coisa com esse goleiro que estava estreando no São Paulo ontem. Por isso que o Marcelo
Marcelo Bolha, meu amigo, perguntou se tem zagueiro e goleiro bom para servir o São Paulo. Claro que é muito prematuro ainda para dizer como que vai ser a performance desse novo goleiro que se mostrou, já é um goleiro experiente, mas se mostrou ontem na sua estreia com a camisa do Tricolor, jogando na casa de um adversário que exige muito que o Atlético Paranaense, diante de um torcedor que cobra intensamente o seu time, ele acabou fazendo a mesmíssima coisa que aconteceu com um jovem que está despontando das categorias de base, cometeu um pênalti infantil, porque ele foi dominar a bola. É Felipe Alves o nome dele, se eu não me engano, né? E ele foi sair jogando. Aliás, ele foi treinado, esse tipo de saída de bola, pelo Fernando Diniz, quando o Fernando Diniz e ele atuavam no Audax. Isso posto, levantou uma grande dúvida se o São Paulo tem ou não um jogador à altura que até bem pouco tempo atrás era tido e visto com uma excelência no gol, que era o Rogério Ceni, que passou, após a sua aposentadoria, a ser treinador e hoje, coincidentemente, é treinador do clube que mais necessita de um cara que tenha a experiência que ele teve. É claro que não vai chegar aos pés de um Rogério Ceni, exímio cobrador de falta, um profissional exemplar, tido e visto merecidamente como um mito no São Paulo, mais de 1.200 jogos vestindo a camisa do São Paulo, já atingiu 100 marcas como treinador, que não é para qualquer um você ser um ex-atleta e ser útil como treinador na atualidade. Mas ainda assim eu vejo no São Paulo aquela dúvida de querer e ter que escolher através dos seus participantes ativos, todos unidos, comissão técnica, jogadores e diretoria, e escolher o que eles querem. Porque se deixar acontecer a coisa do jeito que eles estão deixando, consequentemente vai perder o Campeonato Brasileiro, que já está muito longe do Palmeiras e do Corinthians, porque campeonato de ponto corrido, quando você abre uma larga vantagem, Marcelo, mas pô, são 3 jogos. Tá, são 3 jogos, mas diminui esses 3 jogos dos 19 que você tem. Coloca-se um confronto direto entre as grandes equipes, quem está concorrendo ao quê. A briga no Campeonato Brasileiro é muito intensa porque ela não prima somente pelo título da competição. Ela visa outros interesses. Interesses esses que vêm de encontro à classificação de forma direta para a Libertadores, de forma indireta para a Libertadores, que é a pré-sul-americana, que você vai brigar por um título para ser campeão e depois não precisar do campeonato brasileiro, para ficar se matando naquela intensa maratona de jogos. Então o São Paulo tem que decidir o que quer. E ontem deu para ver nitidamente que o São Paulo ele se perde totalmente nesse quesito. Então, o São Paulo tem que sentar à mesa a partir desse jogo da derrota de ontem, porque ele tem que definir uma equipe que ele vai colocar no Campeonato Brasileiro para não correr o risco de um rebaixamento, porque a intensidade de um segundo turno ela é diferente de um primeiro turno. Isso não precisa de nenhum matemático e nenhum cara expert falar o que eu estou dizendo para vocês. Mas a intensidade com que as rodadas do segundo turno elas se apresentam, ela vai exigir muito mais do São Paulo. Então o São Paulo tem que definir o que ele quer da vida. E se ele está bem e dentro de uma competição como é a Copa do Brasil, que ele nunca ganhou a Copa do Brasil, mas está se avizinhando, está funilando a competição, e ele vê chances em conquista, ele tem que privilegiar então a Copa do Brasil. Ele não pode ficar à mercê de futuras atuações em que jogou bem, jogou mal, para depois optar pela outra competição que lhe dará também a vaga a Libertadores, que é a Sul-Americana, na qual ele já foi campeão, em 2012. Então o São Paulo tem que sentar
a sua diretoria com sua comissão técnica e jogadores e definir o que eles querem em relação a futuras competições. Caso contrário, vai perder as 3. A apresentar o futebol que vem apresentando, como apresentou um pife futebol diante do América, deu sorte de não colher um empate dentro do Morumbi, mas ainda deu uma sobrevida para ele com a vitória de 1-0 e vai ter que se haver com o América lá no Estádio Independência, em Belo Horizonte. A mesma coisa vai acontecer na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, que é um campeonato de tiro curto, o campeonato de mata-mata ele é diferente, ele não dá tempo de você respirar. Então tem que sentar e discutir. Já o Bragantino bateu o Juventude por 1-0, e o Bragantino, como eu disse semana passada, é aquele clube que morde e assopra. Toma uma pancada, vai lá, ganha 2 jogos. Aí depois fica 2 sem ganhar, depois vai lá, ganha mais um jogo. E é o futebol pragmático, aquele futebol que você sabe que não vai ser campeão. Bragantino, o Red Bull Bragantino não tem chance de ser campeão, em vista dos clubes que estão à frente dele. Porém, é um clube que vai tirar ponto de muito grande. E de muita gente que vai brigar por alguma coisa dentro da competição. Porque ele é um time, dirigido pelo Maurício Barbieri, muito bem acertadinho, sabedor do que quer. Ah, mas Marcelo, então você está contradizendo, falando que ele morde e assopra. É porque ele sabe que quando ele começa a ter aquele declínio, os próprios jogadores se superam, que são jogadores de nível razoável para bom, e eles conseguem colocar as coisas em ordem. Então, se precisar de um resultado pragmático de 1-0 dentro da arena do Corinthians, porque ele perdeu no primeiro turno jogando em Bragança Paulista, ele vai fazer esse futebol pragmático. Ele vai ser assim contra o São Paulo, ele vai ser assim contra o Atlético Mineiro, ele vai ser assim contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Santos. Então, depende da sua real necessidade, o Red Bull ele vai fabricar os seus resultados. Então, por isso que precisa ter uma atenção toda especial, né, José Walter Belão? Grande abraço a você, bom dia, Marcelo. A final da Copa do Brasil será entre Fluminense e Atlético Paranaense. É muito precoce ainda. Mas, se você está dizendo, então tudo bem, eu vou aceitar como se for um palpite seu, tá? Não vou cravar isso, porque não dá para cravar isso aí. Não dá. Não dá para cravar e seria até bacana ter um Fluminense e Atlético Paranaense, mas não dá para cravar isso aí. Não descarte o Corinthians, porque o Corinthians perdeu do Atlético Goianiense. Não menospreze o Corinthians por essa derrota por 2-0, porque futebol ele é jogado em suas várias vertentes. E o campo emocional dita muito dentro de um contexto, principalmente quando um time que está combalido, que ele está ferido, e a forma com que perdeu o jogo lá em Goiânia, não descarte o Corinthians. Aí o Corinthians vai ter que se haver, se caso o Fluminense avance, vai ter que se haver com o Fluminense. Então eu não vou entrar nesse esteio de torcedor, tá? Eu vou ser mais cauteloso no que diz respeito à análise, não de resultado já fabricado, mas sim do que pode vir a acontecer, porque eu já vi, nesse mundo do futebol que eu estou há muitos anos, eu já vi coisas assim acontecer com os times que você duvida. Eu já vi um Palmeiras, o seu Palmeiras, e um Grêmio do Felipão na época, fazendo jogos memoráveis, com um dando goleada lá no Sul e o outro tomando goleada aqui no Allianz Parque, não é no Parque Antártica. Um Palmeiras e Grêmio, 2 Palmeiras e Grêmio, fantástico. Como o próprio jogo do Corinthians, o Corinthians tomou uma goleada do Flamengo lá no Maracanã, quando chega aqui, meteu 4-1 o Corinthians e no Morumbi, e foram jogos assim. Eu já vi jogos fantásticos, de viradas homéricas, eu não descartaria. O São Paulo está próximo de concretizar a chegada de mais um reforço, o atacante Nauer Bustos, que pertence ao grupo City. Chega por empréstimo de ano com opção de compra. De acordo com o jornalista, essas informações cumpridas assim não dá para eu ver, viu,
Ô Lucas, obrigado pelo carinho, mas fica difícil para eu ler tudo assim, tá bom? Mas obrigado pelo carinho aí, obrigado pela dica, tá? E Francisca também está aqui conosco. Não adianta, esse negócio não dá, né? Não dá para eu. Heleno Souza também está aqui. Ô negócio ruim isso aqui, deveria ter um. Ele deveria correr o rolo aqui deveria subir, né? Mas infelizmente não sobe, eu fico perdidinho com isso aqui. Marcelo, meu caro, passando para dizer, isso aqui é o Curte Nessa, já falou comigo. Falam em mês de desgosto, eu falo bom gosto. Estando bem com vida tá legal, né, o Curte? Então tem mais aqui curtir mesmo. Então é isso. Fechando o assunto São Paulo, eu acho que o São Paulo precisa se definir do que ele quer. Fechando o assunto Red Bull Bragantino, o Red Bull é aquele time que vai brigar, sim, por alguma coisa, mas eu acredito que seja mais em termos de futuro na Libertadores, na Copa Sul-Americana no ano que vem. Hoje ocupa a 8ª colocação na tábua de classificação, com 30 pontos ganhos, né? Já fez os seus 20 jogos, já estreou no retorno. E é engraçado que quando começamos o Campeonato Brasileiro, nós paulistas jamais poderíamos imaginar que um São Paulo, entre os paulistas, são 5, estaria em 5º, né? Então o São Paulo tem o mesmo número de pontos que o Santos, só que o Santos já começa com 1 ponto, então ele vai a 26, e o São Paulo que perdeu fica nos 26 e ele vai a 27. O Santos tem 26, né? E caso vença o Fluminense, abre 3 pontos do São Paulo, abre uma rodada na frente do São Paulo, fica com os mesmos números de jogos, 20, só que ele vai a 29 e o São Paulo com 26. Então é isso que eu estou querendo dizer, que o São Paulo rigorosamente está na metade da tabela. Está no meio da tabela. De 20 participantes, ele é o 10º. Só que com um adendo perigosíssimo São Paulo. Cuiabá, que abre a zona de rebaixamento, tem 20. Mas Marcelo, são 6 pontos. Tá, são 6 pontos. É por isso que eu estou falando que o São Paulo tem que se definir o que ele quer da vida. Então, se ele põe um time para brigar, para se manter na elite do futebol brasileiro, ele vai se ver com os clubes que sairão de lá de baixo num atropelo intenso. Então, nessa parada toda aí, você tem, atrás do São Paulo, um Goiás com 25, um Botafogo com 24, os mesmos 24 pontos o América, com quem ele vai brigar diretamente na Copa do Brasil. Tem o Ceará, que perdeu do Palmeiras, mas tem um time muitíssimo bom, que tem 24 também. O Coritiba, que está se recuperando, conseguiu sair da zona de rebaixamento com 22. O Avaí com 21. E depois abre a zona de rebaixamento do Cuiabá com 20. E o Juventude, para vocês terem uma ideia, que está lá atrás, com 16, começa e vai ter que fazer um campeonato no segundo turno não de meio de tabela, um campeonato atípico. Ele vai ter que fazer um campeonato de campeão, se não quiser se rebaixar. Ser rebaixado, ninguém quer ser rebaixado, né? E ali você pega um Atlético Goianiense que está na Copa do Brasil querendo arrancar o Corinthians a todo custo e colher um grande resultado, e somente no meio do mês de agosto que nós vamos ver o que vai acontecer, porque agora essas 2 semanas que nós temos aí serão privilegiados pelo calendário da Conmebol. Então nós teremos a Copa Sul-Americana e também teremos os jogos da Libertadores de América. Jogos esses que Corinthians e Palmeiras estão envolvidos diretamente. O Palmeiras vai pegar o Atlético Mineiro lá no Mineirão.
e todo mundo dá com favas contadas a vitória do Palmeiras, porque o momento do Atlético não é dos melhores, não é bem assim que a coisa funciona. Tem um contexto que eu acho que ninguém está se atentando, que foi o ano passado, a forma com que o Galo Mineiro foi desclassificado dentro do Mineirão, perdeu um pênalti o Hulk no Allianz Parque, depois daquele gol salvador do Dudu, empurrando a bola praticamente em cima da risca, no cruzamento, se eu não me engano, vindo do Rony da esquerda, e o Dudu entra de carrinho e faz o gol de empate, e aquele empate, que agora não existe mais, o gol qualificado fora da casa do adversário, né? Então, jogando na casa do adversário, não existe mais o gol qualificado. Ainda bem que acabaram com essa porcaria, porque esse negócio de gol qualificado na casa do adversário transforma uma partida ou duas partidas de 90 minutos sendo jogada em 180 em autênticos jogos modorrentos, medrosos. O que era para ser pegado, legal, coisa e tal, eles têm uma maneira de se lidar com esse tipo de resultado que acaba transformando os jogos em autênticas porcarias de disputa. Então ainda bem que caiu esse gol qualificado. Então, não deem como favas contadas a desclassificação antecipada do Atlético. Assim como também não imputem como um Corinthians vá perder, porque o Flamengo tem um super time e vive um bom momento, porque o Flamengo vai jogar primeiro jogo na Arena Neoquímica em Itaquera. E eu não vou nem falar a respeito daquele gol que o Rodinei, no finalzinho do primeiro turno, o Corinthians acabou vencendo o Flamengo por 1-0, porque aquele jogo não serve como parâmetro. É uma outra atmosfera, é um outro campeonato, são outras formas com que você tem que ver aquela competição, porque agora a Libertadores ela é totalmente diferente do que é o Campeonato Brasileiro. E o Corinthians vai ter que ir ao Rio de Janeiro 2 vezes após essa partida. O Corinthians vai ter que jogar o jogo da volta da Libertadores no Maracanã e no mesmo Maracanã o jogo do retorno do Campeonato Brasileiro. Então, é cercado de uma grande rivalidade. Havia muito tempo que o Corinthians não ganhava no Flamengo. E não é assim que se analisa futebol. Se for analisar futebol, como o Belão colocou, se eu for analisar futebol assim, eu entrego o meu diploma de jornalista esportivo e vou fazer outra coisa. É claro que fora do campo do jornalismo, eu também sou torcedor e gostaria demais de ver o Corinthians, que eu sou corintiano, de ver o Corinthians ganhar do Flamengo. Não é assim. Então eu não posso também descartar o Corinthians vendo um jogo que ele jogou diante, por exemplo, de um Atlético Goianiense, onde não deu rigorosamente um chute na bola e mereceu perder até por mais, diferentemente do que ele joga, por exemplo, diante do Botafogo, ganhou apenas por 1-0, mas teve um volume intenso de jogo, foi senhor da partida. O Cássio se ouve bem também, o Botafogo propôs um jogo legal para o Corinthians, foi uma partida agradável. Então cada jogo é uma história e cada campeonato é diferente um do outro. Então, não descarto o Atlético Mineiro diante do Palmeiras, que o segundo jogo será no Allianz Parque. Não descarto o Corinthians, que o segundo jogo será no Maracanã, diante do Flamengo. Tá? E tem muita coisa que agora eu vou entrar num campo, deixando um pouco a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Eu quero entrar no campo da arbitragem. Eu acabei de escrever meu direto ao assunto, e para quem não sabe, eu escrevo direto ao assunto, sempre com assuntos polêmicos. Opa, a esposa está escutando agora aí, então tem que tomar cuidado. Beijo, viu, meu amor? Um beijo, seja bem-vindo também à live do Lima. E eu tenho visto muitas coisas acontecerem, e eu escrevi no meu direto ao assunto, eu termino meu direto ao assunto até de uma forma um tanto quanto grotesca, tá? Colocando em questionamento o caráter. E é claro que eu escrevi uma coisa que rigorosamente não é isso, porque você não pode
duvidar do caráter de uma pessoa. Só que o que está acontecendo dentro da arbitragem no futebol brasileiro, ela nada mais é que o fruto de uma coisa que vem acontecendo há muito tempo e que veio eclodir agora. Ela está explodindo justamente no momento, tá, de grande tensão que vive um quadro de arbitragem, porque rigorosamente ninguém se entende a partir do momento que você coloca uma tecnologia para ajudar, para colaborar, ajudando e batem de frente com uma tecnologia. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se vocês verem as arbitragens que têm sido questionadas e polemizadas nos últimos jogos, envolvem somente grandes nomes da arbitragem. Klaus, Marcelo de Lima Henrique, Daronco, Leandro Pedro Voaden, e mais um ou dois que me foge a memória aqui, mas apenas deem uma olhada e vejam o que está acontecendo com essas arbitragens. Por exemplo, essas arbitragens, quando o cara chama para si a responsabilidade dentro das quatro linhas, eles sofrem verdadeiros, mas verdadeiros bombardeios vindo das cabines do VAR, onde rigorosamente 4 ou 5 pessoas que têm que estar atentas só àquilo, cercada de monitores, onde ele não tem o lance diretamente, como tem o árbitro em campo, que tem que ser de forma instantânea, a menos que ele pare e vá lá na cabine, aí ele vê, revê, vê de novo, revê, e por quantas vezes necessárias for para ele tirar aquela dúvida. Diferente disso, o VAR não. O VAR ele já tem um monte de monitores próprios e só são feitos para isso. Mas ainda assim, quando você solta o áudio, o que tem me preocupado ultimamente na arbitragem brasileira são os áudios que os árbitros de VAR têm com o cara que está com o apito na boca lá embaixo no gramado assoprando a latinha. Chega a ser assustador, porque se você for brigar com imagem, é uma coisa. Se você não quer, por exemplo, se você não quiser ir até a cabine, é um direito seu. Então eles sugestionam o árbitro a ir até a cabine do VAR para rever determinado lance. Se ele chama para si a responsabilidade, então ele vai chamar para si uma responsabilidade enorme, e ainda que ele esteja certo ou errado, as sanções punitivas virão através da CBF, através do quadro de arbitragem, lá da comissão de arbitragens, para colocar essas determinadas pessoas que participaram de determinados jogos na geladeira. Se estivessem certos, certamente não colocariam esses caras na geladeira. E é isso que está preocupando a todos. É isso que está deixando todo mundo com a pulga atrás do olho. O porquê que está acontecendo esse tipo de coisa? Francisca Alcântara, Dalci, grande Dalci, seja bem-vindo, viu, Dalci? Dalci sempre curtindo também todas as minhas postagens. E, Lenda, minha opinião, se eu fosse o presidente da CBS, eu falaria, jogadores profissionais jogariam sobra. Ah, não, isso é outra história. O C não existe, não entra nessa polêmica, tá? Com todo respeito, os árbitros brasileiros são ruins demais e o VAR está para ir para ajudar os árbitros. Isso aí é uma polêmica, viu, Lucas? Que ela só vai ser desfeita. Não dá, não sei como é que eu faço isso aqui para subir isso aqui, não consigo subir. Mas tudo bem, vai.
Ô, porcaria. Se eu tô achando o futebol brasileiro bom, médio, ruim, o futebol brasileiro é bom, viu, Lucas? Ruins são os dirigentes do futebol brasileiro. Nós temos bons jogadores, volta e meia saem talentos daqui, mas voltando a falar da arbitragem, o que está me deixando preocupado é isso aí. E quando eu paro para ouvir determinadas coisas advindas de gravações do que tem acontecido com os árbitros e cabines de VAR, é isso que levanta uma suspeita enorme. E eu não quero chegar onde eu vou chegar, o que eu vou falar aqui, claro que precisa ter prova, mas um determinado clube ser favorecido ou um determinado clube ser prejudicado para que aconteça alguma coisa lá na frente. Fabricação de resultados. Pronto, vamos ser bem claros para não ficar nada em cima do muro. E se porventura isso estiver acontecendo, que eu quero crer que não, eu quero crer que o que esteja havendo dentro desse cenário é apenas uma forma de ter que melhorar um pouco mais, dosar as pessoas de um melhor conhecimento, quer seja tecnológico, quer seja através de cursos. Não sei, alguma coisa tem que ser feita. Eu não quero imputar a responsabilidade como sendo essas pessoas trabalhadas, entre aspas, para prejudicar ou beneficiar determinados clubes ou clube. Porque levantaram uma lebre aí na semana passada, e aí quem quiser que vá atrás, porque isso aí eu não estou falando da boca para fora, porque eu li, e se eu li é porque colocaram, né? Não estou dizendo que é verdade ou é mentira, que estão querendo a todo custo prejudicar o Palmeiras e beneficiar o Flamengo. A troco do quê? E por quê? Né? Então eu não quero chegar a esse ponto, porque eu já vi muitas arbitragens ruins lá no passado, e aí por eu ser corintiano, por exemplo, tiveram algumas arbitragens que foram desastrosas favorecendo o Corinthians. Teve uma em 98 contra a Portuguesa que foi um absurdo. Ou Castrilli, aquele argentino, tem que ser esquecido. Não. Teve uma contra o Corinthians, dentro do Pacaembu, Corinthians e Boca Juniors, que o Corinthians foi roubado escandalosamente pelo Amarília. Ou Amarídia, como chamam, como gostam de chamá-lo. Então eu já vi, por exemplo, árbitros de grande linhagem também no futebol, Palmeiras e Fluminense uma vez no Maracanã, pelo amor de Deus. Palmeiras foi garfado na cara dura. Né? Que é pior do que fizeram com o Santos no Pacaembu diante do Botafogo em 95. E daí, eu quero crer que essas arbitragens, eu sou lá do tempo do Roberto Nunes Morgado, do José Assis de Aragão, do Cídio Vanderlei Bosquilha, árbitros que realmente trazia. Eu vi alguns jogos do Armando Marques, por exemplo. O Armando Marques apitava pra caramba, mas quando errava sem preguiça. Errava sem preguiça. O Armando Marques errou numa contagem de penalidade em 73, Santos e Portuguesa, dividindo o título ao meio. Ele errou na contagem. Mas ele não errou sozinho. Errou ele e quem estava com ele. Na época, 2 auxiliares e mais o mesário. Pô, não é possível que vocês não sabem contar. Então, se ele, por mais que ele esteja com a cabeça inchada lá dentro daquele turbilhão de repórteres, aquela coisa massificante que deixa o cara desnorteado, alguém tem que ter os pés no chão e a cabeça fresca para conduzir. E a arbitragem é uma coisa muito séria. Quando você
desclassificam o Palmeiras, por exemplo, da Copa do Brasil, como muitos palmeirenses estão imputando o erro de arbitragem, e eu não vou entrar nesse mérito da questão, mas vamos supor, um time quando sai de uma competição, ele está deixando de ganhar 60 milhões de reais se ele for campeão desse torneio. Ou ele está deixando de ganhar uma somatória em dinheiro para a próxima fase, que vai ajudar e muito a manutenção do seu quadro até de funcionários de um clube, não só de jogadores. O jogador não vive de premiação da CBF. Seria uma falácia muito grande da minha parte dizer que jogador vive em função de premiações de CBF, que é mentira, é mentira. Isso é mentira, eu estaria mentindo para vocês. Mas que ajuda, ajuda. Por exemplo, pega um Atlético Goianiense, que não tem o mesmo aporte midiático desses grandes clubes, e passa por cima do Corinthians e ganha aí, porque já levantou mais de 7 milhões de reais. Ele vai levantar mais uma grana e joga ele numa semifinal e numa final. Pô, tá feito um ano do Atlético Goianiense, pô. Essa é a grande verdade do futebol. Mas dentro desse contexto dos clubes serem desclassificados, a forma com que estão sendo desclassificados, quem está incomodando? Então não pode. A penalidade, por exemplo, que deram contra o Palmeiras no sábado foi absurda. Absurda. Aquilo jamais é pênalti. Não pode marcar um pênalti daquele. Um árbitro não pode falar que o árbitro é profissional, que não, a profissionalização da arbitragem inexiste aqui no Brasil. Mas não pode. Um cara que tem experiência para arbitrar uma partida de grande porte como porque o Ceará é um time forte do Norte e Nordeste, e o Palmeiras é um time forte no cenário nacional e no futebol paulista, no eixo Rio-São Paulo-Minas. Sabe? Então você mata literalmente a caminhada de um clube, independente do interesse dele, seja financeiro ou não. Há muita coisa em jogo. Se você, por exemplo, colocar o Palmeiras para jogar 80 jogos no ano, o patrocinador dele, que não quer nem saber da condição física do atleta, vai pular de alegria, porque está sendo exposta a marca dele. E se você colocar a exposição dele fora do cenário nacional, melhor ainda. Você está fazendo uma divulgação internacional. Então muita coisa está inserida nesse contexto. Não apenas, então, somente uma simples e mera desclassificação. Não pode ser assim. Seria muito simples chegar para vocês aqui e falar: beleza, o Palmeiras perdeu, ainda que roubado, kkkk. Não é assim. O futebol não é. A gente não faz uma análise em cima disso. A gente tem que usar da coerência. A gente tem que usar da isenção. A gente tem que usar de todo o caráter ilibado para trazer para vocês informações seguras de que alguma coisa está acontecendo e precisa ser investigada. É assim que se trabalha. Caso contrário, nós vamos ter sérias coisas acontecendo lá na frente. E aí, não adianta chorar depois, porque terá sido tudo em vão o que supostamente se dizem a respeito que o futebol o futebol é uma caixinha de surpresas. Mentira. Futebol tem muita coisa envolvida no meio. E dentre essas coisas envolvidas, Wanda Santana, obrigado pelo carinho. Marinho Maradei, Marinho, obrigado pelo carinho também, viu? Seja bem-vindo à live do Lima. Então muita coisa está envolvida nesse contexto aí, então tem que ser analisado de forma muito cautelar, né? De forma muito justa, imparcial. Dá uma lidinha no meu direto ao assunto, que eu acabei de escrever pela manhã, tá? Porque tem coisas ali que vocês vão entender, que através das linhas que eu escrevi, porque às vezes, não é às vezes, o que eu vou falar agora é um fato, tá? O dia que eu tiver acesso direto a documentações
que comprovem deliberadamente que alguém está fazendo alguma coisa que foge totalmente ao campo da honestidade, eu não tenho dúvida nenhuma, e vocês não tenham dúvida também. Eu exporei isso aí através de linhas, mas documentados. Então eu não posso me ater que seja má fé de alguém favorecendo ou não determinado clube. Mas que tem muita coisa estranha acontecendo, tem. E que ela precisa ser investigada, disso eu não tenho a menor dúvida. Agora, quem vai fazer isso aí? Uma coisa que está me incomodando muito, por exemplo, que aproveitaram a cortina de fumaça chamada pandemia do Covid-19, foi tirar nós, jornalistas esportivos, de presenças marcantes e diárias em treinamentos de clubes de futebol. Depois que inventaram a famosa TV do clube, TV Corinthians, TV São Paulo, TV Santos, TV Palmeiras, não sei o quê, simplesmente aniquilaram com a função do diarista, chamado de setorista, das grandes emissoras de rádio e televisão, de acompanhar treinamentos. E aí fica muito simples numa entrevista coletiva falar assim: você estava lá, você acompanhou, vocês não deixam. Então usar essa cortina de fumaça foi o famoso pé na bunda que deram dos profissionais de imprensa, deixando bem distantes para muitas coisas serem acobertadas e mascaradas. Eu garanto para você que tudo isso que está acontecendo no São Paulo Futebol Clube hoje, em termos de aparelhagem, não ficaria no campo só de uma piscina vazia e aparelhos envelhecidos de um dos maiores centros de excelências, que foi o Refis, visto no mundo do futebol como o melhor, se não um dos melhores, se não o melhor da época, quando foi lançado o Refis aqui no São Paulo e no Brasil. Hoje ele é relegado a segundo, terceiro, quarto plano, e o que aconteceu com o Jandrei não ficaria, não passaria impune aos olhos de um bom setorista e um bom repórter que cobre o São Paulo e o dia a dia do clube. Assim como acontece várias coisas no Corinthians, e aí ficam esmiuçando determinadas coisas como se fossem nós os responsáveis por ir atrás de jogador que vai se alcoolizar à noite, que entrou em determinada boate, de acontecer o que aconteceu com o rapaz que acabou tirando a vida de um pai de família num acidente que vitimou fatalmente um pai de família em Bragança Paulista. Vocês estão me entendendo como que é as coisas? Como funcionam as coisas? Então, o cara, quando ele é jornalista na acepção da palavra, que ele vai em busca da notícia, ela tem que ser verdadeira. Não adianta você trazer, macular muitas coisas ou ficar no campo de suposições. Ah, hipoteticamente é isso, não. Ou você tem a certeza plena e convicta, ou não. Então eu não posso, por exemplo, mandar um direto ao assunto acusando deliberadamente as pessoas, que eu posso sofrer um processo violento, e aí quem é que vai arcar com os custos? Não pense você que jornalista esportivo ganha fábulas, é mentira. O cara que falar para você que ganha muito bem está mentindo. Principalmente nos dias atuais, jornalista não ganha tudo isso que vocês pensam, não. Apesar que muitos têm narizinho empinado e são metidos pra cacete, mas não ganham tudo isso aí, não. E eu não vou ser um que vou ser colocado nas barras dos tribunais respondendo processos por ter falado o que não devia. Mas que precisa ser investigado, precisa. Que precisa ir atrás de muita coisa, precisa. Quer seja nos clubes ou na CBF. Precisa ser urgentemente investigado o que está acontecendo com as arbitragens. Precisa ser investigado a fundo o que anda acontecendo alguma coisa em determinados clubes. Porque senão, lá na frente,
Vão dizer, vocês colaboraram para isso? Vocês quem, cara pálida? Abram os portões de novo para que nós possamos fazer o dia a dia do clube, para levar até para nós sermos o informante direto do torcedor, ávido por notícias do clube, quer sejam boas ou ruins. Mas o lado participativo do repórter se faz necessário. Do jornalista é uma obrigação. Se a minha empresa me paga para eu estar todo dia lá, então todo dia, sabe, ou eu tenho através de gravações, ou de forma direta, com programas ao vivo, mas eu tenho que registrar alguns fatos. E não adianta, sabe, vir com falácias, que pô, não é bem assim, não é bem assado, porque aí as coisas se confundem. A amizade, ela independe do seu lado profissional. Ela independe, mas muita gente depende hoje da amizade de algumas pessoas que se utilizam e se fazem de forma direta no futebol para simplesmente você ser usado. Quando a coisa é ruim, nos usam para que nós sejamos a ponte direta de uma informação que tem que ser dada. E o pior é que nós aceitamos. Nós, eu digo às pessoas, a grande maioria aceita, porque come na mão dos caras dos grandes clubes. Eu não. Eu posso bater no meu peito e quem me conhece, aí o Roberto aí em cima, que é um cara que me conhece há muitos anos, eu não tenho rabo preso com nenhum grande clube e nunca tive. Quer guardar coisa? Não guarde segredo comigo, porque eu não tenho segredo com nenhum clube de futebol. Nunca, jamais tive. E jamais irei ter. Ainda mais agora em final de carreira, que eu já estou querendo, que eu estou com o saco tão cheio dessa nova safra que chegou de jornalistas, que se dizem jornalistas, e você vai pedir, por exemplo, um canudo para eles não sabem nem o que é. Eles não sabem nem o que significa MTB, DRT. Eles tiram por tirar porque eles querem ficar fazendo jogos em gramado, com microfoninho, achando que é legal e se aparecendo para torcedor. A grande maioria de hoje é assim. Isso eu falo de cátedra. E não é num tom de revolta, não, porque eu não sou nenhum revoltado. Como disseram, você está revoltado, porque não, eu não estou revoltado, não. É porque eu sempre fui verdadeiro comigo mesmo e eu sempre vesti literalmente a camisa das emissoras pelas quais me pagavam. E não vem, pô, você não pode falar, eu posso e vou assumir o que eu falei, posso e vou fazer a minha proposta de profissionalismo é essa, e eu sempre fui verdadeiro com tudo que eu fiz até hoje na minha vida. Então, sabe, comigo não tem essa não. Reabram as portas para que nós tenhamos acesso, para que não suscitem nenhuma dúvida do que diz respeito ao que possam vir a falar. Mas você viu? Não sei o quê. Porque hoje, o que eu vejo através das coletivas são autênticos marionetes, que me desculpem meus amigos da imprensa, sendo dominados por falas conduzidas, direcionadas, tá? Por alguém que fala assim, você tem 5 perguntas para fazer, mas não pode fazer essa. Então eu levanto da sala de imprensa e vou embora. Porque você não vai pôr na minha boca o que eu tenho que perguntar. Não vai pôr. Nunca fizeram isso comigo. Graças a Deus. Nunca fizeram. Já discuti com vários treinadores, sabe? Já discuti com um treinador de nome. Mas você viu isso? Eu vi porque eu vi. Eu sei o que é, então eu sei o que é. Então não vem tentar passar pano, que comigo não cola isso aí não. Eu não sou amigo de nenhum jogador, não sou amigo de nenhum dirigente, não sou amigo de nenhum treinador. Nunca fui. Nunca vocês viram já viram eu tomar uma cerveja, bater um papo com um ex-jogador, porque aí é ex-jogador, ele não tem compromisso nenhum, e estamos ali, e tudo bem. Mas nunca me viram com um jogador da atualidade, indo para boate, indo para farra, ou, sabe, ou sendo
conduzido a não falar o que aconteceu, sabe? Não. E porque eu também não saio atrás de jogador que não me compete isso. Vida particular do cara, eu quero que se dane. Ali dentro do gramado eu falo o que eu vejo e o que eu sinto. Fora isso, não adianta, sabe, tentar me demover da ideia de não ser o profissional que eu sou, porque eu sou. Eu existo ainda. Eu sou daquela velha safra, sabe? Sou de lá de trás, sabe? Me orgulho muito de ser isso. Aquela safra que você poderia, sim. Eu, sabe, muitas vezes já vi alguns jogadores saindo com pessoal de imprensa, coisa e tal, e ficar tudo ali, ó, nesse campo da diversão, tudo bem, tá? Mas ficar com o rabo preso, eu nunca, jamais fiquei com o rabo preso com quem quer que seja, dirigente, jogador, sabe, clube qualquer, nunca, eu jamais me emprestaria isso. Jamais. Bom, isso posto, já são, que horas são? 12h37. Portanto, amanhã já tem jogos interessantes, válido pela Libertadores de América, né? E eu queria, nesse mês de agosto aqui, que está começando hoje, desejar a todos vocês que são os meus seguidores, quem me acompanha meu trabalho, um mês dos mais promissores, como eu desejo todos os dias através das redes sociais, um bom dia. Na medida do possível que dá para eu responder meu bom dia para todos, eu respondo. Quem não dá, o pessoal já me conhece, sabe da minha correria. E dizer que dentro do que eu tenho ofertado ultimamente, porque eu estou... Essa pandemia ela fez com que eu ficasse mais preso dentro de casa, né? E tem muita coisa acontecendo no mundo do jornalismo. Eu quero dizer para quem, inclusive, mandou... Tem muita gente me mandando o seguinte, falou, Marcelo, você saiu de determinada empresa, saiu de determinada... Saí, né? Eu estou com os novos projetos, já era para ter, inclusive, inserido nesse segundo semestre algumas coisas importantes, mas eu estou vendo para o ano de 2023, eu quero fazer as coisas à minha maneira, eu não quero mais ser comandado por ninguém, eu não tenho mais paciência, porque eu tenho que ser mandado e comandado por quem sabe mais que eu. Quem sabe igual ou menos que eu não aceito mais trabalhar nesse campo de trabalho. Eu tenho uma experiência muito grande dentro do que eu me propus a me formar, que é o jornalismo esportivo. Eu não admito ser dirigido por quem sabe menos que eu. Num campo de vaidade, num campo de disputa desonesta. Eu não trabalho para ficar com o microfone me expondo para falar que eu trabalho como jornalista esportivo, não. Eu tenho informação, eu vou em busca da informação, eu jogo a informação, eu me dedico, eu visto literalmente a camisa da empresa que me paga quando estou empregado através dessas pessoas, né? Mas eu estou me permitindo para o ano que vem abrir meu próprio negócio dentro da área esportiva ainda. Não estou nem um pouco preocupado em me monetizar através de redes sociais, como alguns levantaram uma suspeita. Não fico pedindo para que me sigam toda hora. Eu não sou novela. Segue quem quer. Os poucos que eu tenho são fiéis e fidedignos ao meu trabalho, a quem eu sou muito grato. Mas eu me propus à beira dos meus quase 60 anos que eu faço agora dia 2 de outubro, nunca mais trabalhar no campo do jornalismo esportivo para quem sabe menos que eu. Isso eu não farei jamais. Bem, pessoal, são 12h41. Uma boa tarde a todos. Um bom início de semana a todos. Fiquem com Deus. Sejam
parcimoniosos, cautelosos e cautelares com muitas coisas, tá? Porque essa vida é uma roda gigante e hoje quem está aqui embaixo pode subir. Assim como quem está lá em cima, uma hora vai ter que descer. A parada não vai ficar lá, né? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, obrigado pelo carinho da audiência. Até segunda-feira e vamos nos conversando aí através das mídias sociais, das redes sociais, trazendo tudo sobre o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista não. Pode ser a Copa Paulista com a Portuguesa, né? O Campeonato Brasileiro, Séries A e B, a Libertadores de América, e logo logo tem aí também a dita cuja, né? A Copa do Mundo, que vai dar uma polêmica. Eu quero fazer um direto assunto do que estão pensando que vai ser uma coisa no mundo árabe, lá no Catar. Então vão se preparando que vocês não sabem muita coisa que vai acontecer. O brasileiro não está preparado para o que vem por aí. Grande abraço a todos, até a próxima, se Deus quiser, porque eu fui. Tchau, tchau. Valeu, galera!